A segunda palestra da manhã vai abordar os cuidados da fisioterapia no paciente com doença falciforme e internação hospitalar. Convidamos Luciana Chaves Dias e Éder Luciano Vaz dos Santos, ambos da Fundação Hemominas. Sejam bem-vindos. Aí queria agradecer imenso a todo mundo. Aqui salvo aos colegas fisioterapeutas presentes na presença do Alexandre, aqui para que a gente possa compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem para todo mundo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado da fisioterapia no paciente internado, e é difícil falar depois de um relato tão bonito e humano como foi dessa palestra anterior, né? Mas a fisioterapia não foge um pouquinho disso não, né? Porque a gente tem que, a fisioterapia está ali também presente o tempo inteiro na vida desse paciente, e a gente tem um papel fundamental na recondução desses pacientes na sua funcionalidade. Bem, só lembrando um pouquinho da fisiopatologia, eu não coloquei nada sobre fisiopatologia aqui, mas para a gente, da fisioterapia, a gente tem que lembrar que a doença falciforme ela atinge vários sistemas, né? Então, dentro do sistema, nós temos, dentre uns dos sistemas, né, nós temos aí o sistema músculo-esquelético, que aí envolve a nossa especialidade, né, dentre várias outras lesões. Então, esse paciente ele tem lesões de tecido, por exemplo, músculos, tecidos ósseos, né, necrose óssea, que vai impactar bastante no nosso trabalho, né? Bem, a fisioterapia, um pouco, já estou falando, né, a gente não tem nenhum conflito de interesse para estar apresentando aqui, mas a fisioterapia, diferentemente, por exemplo, do tratamento medicamentoso, que ficou atrasado muito tempo e agora o tratamento medicamentoso está voltando, a fisioterapia já tem evidências científicas embasadas desde 1955, até antes disso, né? Aí a gente veio falar um pouquinho desse embasamento para até falar para os colegas médicos aí, podem indicar a fisioterapia para esse paciente, que a gente vai atender com carinho e fazer o que a fisioterapia consegue fazer com aquele paciente, visto a individualidade daquele paciente, tá? Que às vezes o médico fica, o paciente tem úlcera de perna, a medida para a fisioterapia não pode fazer nada. Então, a gente tem laser para tratar, a gente tem outras questões que a gente pode utilizar com esse paciente e até mesmo na questão da dor, né? A gente pode ajudar esse paciente. Bem, então esse artigo aqui de Adams, 1955, já é uma revisão sobre os sintomas da doença falciforme, né? Uma revisão de 55 pacientes, de 50 pacientes. E aí, nesse artigo, ele fala que os sintomas desses pacientes são a dor articular, isso tudo que a gente falou aqui, né? A dor desse paciente é muito grande, a dor articular e muscular, e a consequência disso é a fraqueza muscular desse paciente. É aquele ciclo, né? Que lá no momento a gente conhece bem, mas aquele ciclo, o paciente sente dor, não faz atividade, não consegue fazer, na verdade, por conta da dor, está ali, e sem estímulo também não consegue fazer, e aí gera fraqueza muscular, né? E aí, quanto mais fraco, mais eu deixo de fazer as atividades do dia a dia, né? E aí, nesse artigo, bem legal que ele sugere que a fisioterapia pode ajudar a minimizar o desconforto e prevenir essa deformidade já nesses pacientes, né? Depois a gente tem um outro artigo de 1988, que a gente trouxe nessa linha do tempo para mostrar um pouquinho para vocês, é o uso do TENS, né? Muitos pacientes chegam para a gente lá na fisioterapia e falam, coloca um choquinho para mim, estou com dor e tal. E também o TENS deve ser bem avaliado, né? No caso aqui, a gente colocou esse trabalho aqui, foi um ensaio clínico aleatório, de 22 pacientes, que comparam o TENS, né, versus o placebo na dor aguda. E não teve resultado. Por que eu coloquei isso aqui? Não sei se tem muito paciente aqui, mas que o choque não resolve para todos os casos, né? E a fisioterapia trabalha com movimento. Então, muitas vezes, o paciente não quer fazer movimento e quer o choquinho. A gente fala, não, hoje nós vamos fazer tal movimento, né? Pode ser passivo, a movimentação passiva já ajuda bastante no quadro de dor desse paciente, depois a Luciana vai falar. Em 95, esse estudo aqui, então, esse aqui é o TENS, né? Estimulação elétrica, né? Não sei se os colegas conhecem. Esse artigo aqui, então, é uma espirometria de incentivo, no caso, na complicação pulmonar aguda do paciente com doença falciforme, e a gente, da fisioterapia intensiva, da fisioterapia respiratória, tem um pouco
aqui no Brasil a gente já tem muitas evidências sobre o espirometria de incentivo. E esse artigo ele quebra um pouco, não só esse, tem outros artigos, ele quebra um pouquinho dessa questão, né, da funcionalidade da espirometria de incentivo, porque nesse estudo aqui a espirometria de incentivo foi válida, né? Para os pacientes de doença falciforme, quem fazia espirometria de incentivo desenvolveu menos complicações pulmonares comparadas com o grupo controle. Né? É um ensaio também clínico aleatório, 29 pacientes, e o uso de espirometria a cada 2 horas. Esse paciente ficou, durou 16 horas esse estudo, né? Então eles pegavam o paciente, 2 horas ele fazia espirometria de incentivo, depois comparou um paciente com o grupo controle e viu que o grupo controle tinha mais complicações pulmonares. Então, é uma possibilidade da fisioterapia aí com esses pacientes. Um outro estudo, e agora é um estudo que fala do exercício e do treino, né? E a gente também conhece, a gente tem, ouve falar que os pacientes às vezes falam assim, mas eu posso fazer, a gente tem um grupo de transição lá, né, equipe multi, agora tem um grupo de transição, e os pacientes falam assim, mas eu posso fazer atividade física? Os jovens, né, eu posso jogar bola, posso fazer... Né, e a gente orienta, primeira coisa, passa na fisioterapia para a gente avaliar direitinho, porque aí lá a gente consegue individualizar o treinamento, indicar melhor, né, do que generalizar para todo mundo. Mas a atividade física, nesse programa aqui, ele avaliou o treinamento nesses pacientes, também é um ensaio clínico aleatorizado, 33 pacientes, o treino de resistência versus o grupo controle. E o treino de resistência melhorou a capacidade funcional e até os marcadores oxidativos desses pacientes. Ou seja, o treino bem indicado e bem feito com esses pacientes dá resultado, né, e ajuda bastante. E por último, a gente trouxe um trabalho nosso lá do Hemocentro, né, a análise de percepção de dor desses pacientes com doença falciforme na Fundação Hemomina. Nosso N lá foi de 45 pacientes, coloquei esse N que eu devo ter repetido aqui sem querer. E a média, a gente usou o MCGIL, né, para avaliar a qualidade de vida desse paciente e avaliar a dor. Esses pacientes, a média de dor desse paciente foi moderada. Para quem não conhece essa tabela, está quase grave, né? Então é bem alta. E a incidência e a indicação desses pacientes, a dor é na coluna e no joelho, na sua grande maioria. Né? Então, ou seja, aqui, esse apanhado a gente consegue já pensar no papel da fisioterapia nesses pacientes que estão internados aqui e pós-internação, né? Então a gente tem que pensar na questão muscular, na questão respiratória, né, desse paciente e principalmente na dor, né? A gente sabe que a gente consegue, com movimento, com atividade física, com movimentos passivos, né, com terapia manual, ajudar esses pacientes nesse quadro doloroso. Então a nossa abordagem de fisioterapia ela já é bem embasada, né? Aqui já tem base científica para que a gente possa aplicar, para que possa fazer fisioterapia nesses pacientes, né? Tanto na prevenção quanto já nas complicações musculoesqueléticas e respiratórias nas doenças falciformes. Para quem, aqui eu já deixo o recado, que já vou passar para a Luciana, já deixo o recado que a gente possa nos encontrar mais da equipe de física, que a gente coloca à disposição na nossa equipe do Hemomina, que a gente possa fazer um treinamento também lá, né, mais direcionado, isso, mais intrínseco lá da equipe. Tá bom? Aqui é a doutora a Luciana, com esse paciente. Aqui, essa paciente, infelizmente, ela já faleceu, né? Mas aqui era o nosso cantinho da fisioterapia. Vamos passar a palavra para a Luciana. E em alguns casos também, a gente põe o paciente para essa criança poder brincar com os colegas durante a educação física, né? Porque muitas vezes eles são deixados de lado, porque a criança não pode correr, né? A criança ela tem que ficar sentadinha, senão ela pode ter a crise álgica. E não, a gente consegue, com recomendações, inserir essa criança. Né? A criança ela tem que socializar com os colegas dela. Mesma coisa com os adolescentes na escola. Então a gente consegue fazer esse trabalho também preventivo, não só reabilitativo. Então, a gente falando das manifestações clínicas, né? Então, a manifestação clínica, assim, que ela é mais frequente, né, que é bem característica da doença, são as crises vasoclusivas, né? Que elas acabam promovendo a dor nos ossos, nos músculos e nas articulações, né? Que vão ser o quê? Resultantes da obstrução da microcirculação.
Com isso, a gente tem também muito relato do paciente ter que ficar mais quieto, parado, por quê? Porque o esforço físico, quando ele é intenso, ele também pode contribuir para esse processo, né? Mas aí a gente volta falando. Então, quando a gente fala em esforço físico, é somente um esforço intenso que vai causar a crise de dor nesse paciente, né? Então, com essa fala de repouso, o paciente acaba adquirindo um padrão que a gente chama de sedentarismo, né? Então, às vezes, ele vai ter o quê? Ele vai ter medo do movimento, né? O que a gente chama de cinesiofobia. Então, ele vai ter medo do movimento, ele vai ter medo de praticar atividade física, né? E ele vai também desenvolver um medo, né, compulsivo de sentir dor. Então, ele chega lá no setor pra gente, quando a gente começa a explicar o que é o tratamento, que é através do movimento que a gente reabilita ele, a gente tem esse primeiro momento de medo, de insegurança, né? Porque o paciente, ele acaba adquirindo um padrão que a gente chama de um estilo de vida sedentário, né? E esse estilo, ele é ruim para o paciente. E com isso, ele vai ter uma perda global de força muscular, ele vai ter uma perda da capacidade cardiorrespiratória, então ele não vai conseguir ir na padaria comprar um pão, né? Porque ele está fraco, ele está cansado. Isso a gente ouve muito esse relato, né? Então ele vai perder na capacidade funcional dele. Então ele vai perder na qualidade de vida porque ele não consegue, às vezes, tomar um banho de pé, né? O paciente, ele tem que sentar para tomar um banho, ele não consegue lavar o cabelo sozinho. Então a gente está lá para trabalhar com isso, com grande autonomia desses pacientes, né? Nem sempre a gente vai conseguir treinar um atleta, mas a gente vai conseguir voltar esse paciente para as atividades de vida diária dele. A gente vai voltar à independência para esse paciente. E como que a gente faz isso, né? A gente tem algumas recomendações para prescrever atividade física. Não só para o paciente com falciforme, mas para todos os pacientes, né? Então, em especial para o falciforme, a gente já tem muito relato na literatura para a gente conseguir embasar o que a gente passa para eles. Então, o que é interessante? O que é importante? Primeiro, a gente controlar a intensidade da atividade. Então, a gente nunca vai fazer uma atividade que ela vai ultrapassar uma intensidade moderada, né? Então, a gente trabalha ali com 60% a 70% da frequência cardíaca máxima esperada para o paciente. É uma continha muito simples de ser feita, né? Você pega um paciente hoje de 20 anos, a conta a gente pega 220 menos a idade do paciente. Então, se é um paciente de 20 anos, a frequência cardíaca máxima dele é de 200, só que a gente vai trabalhar com 60% a 70% dessa frequência cardíaca, tá? Porque com isso, a gente diminui o risco de reação inflamatória e diminui o risco dele ter uma nova crise vasoclusiva, né? É sempre interessante a gente ter roupas leves, né, que permitam o movimento, que permitam que o corpo transpire de forma adequada, né, hidratar sempre esse paciente durante a atividade, porque a gente perde muita água toda vez que a gente faz uma atividade, né? A musculatura, ela exige muito disso. Então, a gente sempre estimula a hidratação durante os atendimentos no nosso setor. O nosso é o único dentro do Momins que tem um setor, que tem água dentro do setor para os pacientes, justamente para isso, para evitar que eles tenham uma crise vasoclusiva. E os alongamentos, porque com o alongamento a gente consegue diminuir muita tensão muscular. Porque a tensão muscular, além dela causar dor, ela também vai causar rigidez, né, das articulações, dos membros. E o que é interessante a gente evitar, né? Então a gente tem que evitar um treino que ele seja muito prolongado, né? E o primeiro sinal de fadiga do paciente, a gente vai interromper. A gente não vai insistir para o paciente continuar na atividade. Se sentir o primeiro sinal de fadiga, a gente vai encerrar aquele treino ali, tá? Interessante, a gente dá uma pausa ou um descanso a cada 20 minutos do exercício físico, né? Para evitar o acúmulo do ácido lático, que o ácido lático é o indicativo ali de fadiga da musculatura, né? E os exercícios aeróbicos, a gente trabalha com uma intensidade variável entre 50% a 90% da frequência cardíaca máxima. O que a gente faz lá no setor? A gente nunca vai trabalhar com uma frequência acima de 60%. Porque os nossos pacientes, eles já têm muito comprometimento motor também. Então, com segurança, a gente sempre trabalha com uma frequência mais baixa, em torno de 60%. Tá? E um treino que ele também não ultrapassa os 20 minutos. Então, dentro de um atendimento, 20% do atendimento a gente vai trabalhar com o tempo de aeróbico, são 20 minutos ali. O restante a gente vai trabalhar com mobilidade e ganho de força desses pacientes. E
Como que é feito o atendimento lá no ambulatório, né? O paciente chegou para a gente, a primeira coisa é a avaliação física. Então, dentro da fisioterapia, a gente tem a avaliação fisioterapêutica padrão, né? A gente utiliza essa avaliação. A primeira pergunta na avaliação é a queixa principal do paciente. Então, a queixa principal do paciente sempre vai ser a dor, né? Quando a gente vai perguntar sobre a história dessa dor, quando que ele começou a sentir, quando que foi que ele teve essa limitação, ele não sabe falar. Tem tanto tempo que ele está naquela condição, que ele não sabe relatar quando ela começou, né? E uma coisa que a gente complementa muito também é o tratamento que ele faz no momento. Porque é importante para a gente saber se é um paciente que está em regime de hipertransfusão, se é um paciente que faz uso de hidroxiureia. Por quê? Quando o paciente está em regime de hipertransfusão, está próximo da próxima transfusão dele, esse paciente fica mais lento, ele fica mais cansado. Então, a gente não consegue conduzir o treino dele da mesma forma. Então, a gente sempre aborda, porque naquele dia a gente vai ter que adaptar o atendimento dele. Além disso, a gente também pergunta em relação às internações que ele já teve, né? Se foi internação por crise álgica, se foi internação por pneumonia, porque esses pacientes eles vão ter também uma limitação cardiopulmonar, cardiorrespiratória muito grande. Então, a gente também vai perceber que durante o atendimento é um paciente que a gente vai ter que dar mais pausas, né? Vai ter que sentar ele, porque às vezes ele não tolera nem ficar deitado na maca para a gente conseguir realizar com ele. E a gente também consegue complementar com o teste de caminhada de 6 minutos, né? Para avaliar a condição cardiorrespiratória desse paciente. E a gente também faz a avaliação através do Peak Flow. Pacientes com pneumonia de repetição, os adultos, quase nenhum consegue alcançar ali o mínimo esperado para a faixa etária deles. O nosso atendimento ele vai ser sempre individualizado. É um setor que ele vai estar sempre cheio, né? Então, assim, às vezes o paciente ele termina o atendimento, ele fica lá conversando com os outros, então sempre tem um movimento. Mas ali cada paciente vai ter sua conduta individualizada. Tá? A gente não trabalha com ficha, porque o paciente chega, a primeira pergunta que a gente faz, bom dia, como é que você está? Né? Como é que está a sua dor hoje? Como é que você está hoje? Então, no dia que o paciente chega bem, a gente vai conseguir alongar, mobilizar, fortalecer, e se for o caso, aplicar o tênis. Agora, o dia que o paciente chega sentindo que está mais cansado, está com dor, o máximo que a gente vai conseguir é mobilizar esse paciente e fazer a aplicação do tênis. Tá? Aqui, ó, a gente tem um exemplo de um atendimento. Teoricamente, as duas pacientes estão fazendo o mesmo exercício, ó. Mas aqui, a paciente está em um step, que é o que a gente costuma atender, que é uma altura aqui em torno de 10 centímetros. Essa outra paciente é uma paciente que ela tem uma úlcera bilateral, então ela tem uma amplitude de movimento limitada. Então, a gente teve que adaptar, além do step dela ser mais baixo, não sei se vai dar para ver. Esse step aqui, ele ficou um pouco mais baixo. Por quê? Porque ela não tem a flexão de quadril adequada para subir o integral. Né? E o que a gente treina aqui? Para ela subir e descer a escada na casa dela, para ela pegar o ônibus para ir para o Hemominas, né? Então, a gente precisa treinar isso. Como o nosso step não é autossuficiente, a gente coloca a carga na perna. Para quê? Para aquela musculatura conseguir um pouco mais de força. Claro que dentro dos limites dela, né? A gente não conseguiu no começo fazer exercício nenhum de perna com ela. Por quê? Pela úlcera, né? Ela chegou fechando lombalgia. É uma paciente que andava na ponta do pé com flexão anterior de tronco. Então, eu fui mostrar para ela que aquela dor é resultante da marcha dela, né? A gente custou, a gente conseguiu, e a partir dali ela foi permitindo a gente mobilizar aquele tornozelo, né? A gente conseguiu ganhar força naquele momento, que não era o que ela queria. Ela queria só ultrapassar a dor dela, específico da coluna dela. Né? E hoje, lá no nosso ambulatório, a gente tem o quê? 90% dos pacientes que nós atendemos, eles têm dores resultantes de quê? De necrose, né? Necrose no quadril, ou no ombro, ou em ambos. E esses pacientes hoje são adultos jovens, né? Eles são pacientes entre 24 e 30 anos. Então, são pacientes que o prognóstico não é legal, né? Que podem evoluir sim para protetização, mas a gente tenta trabalhar para postergar ao máximo essa protetização do paciente. A gente teve um período que a gente tinha pacientes de 10, 11 anos que também já eram elegíveis de prótese. Mas como é que você protezar uma criança que ainda está em fase de crescimento, né? Então, isso é bem complicado. E em relação ao atendimento hospitalar, né? Que é o que vocês fazem aqui, a grande maioria. O que a gente recomenda? Né?
porque assim, cada serviço vai ter sua particularidade, mas assim, o fisioterapeuta ele se reinventa todo dia. Né? A gente tem um travesseiro, a gente reabilita um paciente. A gente tem um lençol, a gente reabilita um paciente. Então, muitas das vezes a gente não precisa de equipamento, né? A gente precisa do nosso conhecimento. Então, o que é importante? A mobilização precoce no leito. Né? Eu vou chegar, o paciente está lá com dor, quer ficar mais quietinho, hoje está frio, não quer movimentar. Né? A gente começa conversando, perguntando como que ele está, né? Por exemplo. O paciente não quer fazer nada. Vamos tentar pelo menos uma mobilização passiva? Né? Então, você vamos lá, deixa eu ver como é que está a sua perna, deixa eu ver como é que está o seu braço. Então, a gente tenta pelo menos a movimentação passiva com esses pacientes. Né? Conseguir evoluir para ativa assistida? Ótimo. Conseguir evoluir para a mobilização ativa? Melhor ainda. O que é importante? Tirar esse paciente o quanto mais rápido do leito. Tá? A cinesioterapia, ela também vai entrar no controle da dor, né? Porque não são só os recursos eletroterápicos, termoterápicos que a gente vai conseguir conduzir a dor. Mas a partir do momento que você mobiliza uma articulação, que você tira a rigidez dela, o movimento que ele é mais suave, ele é mais sutil, ele não vai causar dor. Né? Então, a nossa principal ferramenta é a terapia, a cinesioterapia, né? O movimento, para a gente tratar esse paciente. No estudo que o Éder falou, lá quando a gente fala em eletroterapia, no paciente com dor crônica, que é os pacientes que a gente atende no ambulatório, o TENS ele tem um efeito assim, maravilhoso. Então, o paciente chega a ter a redução da dor ali de até 6 a 8 horas após o nosso atendimento. Né? Mas o paciente, quando ele está com uma dor crônica, que ela agudiza, aí o TENS a gente não consegue um efeito bacana com ele. Então, não é a primeira técnica que a gente vai eleger para aquele paciente. Tá? E os exercícios respiratórios, né? A gente tenta evitar aí as atelectasias posicionais, né? O paciente, a gente conseguindo sentar ele à beira do leito, a gente já consegue trabalhar um volume de expansão pulmonar maior só pelo fato de sentar ele. Né? Então, assim, eu não tenho um inspirômetro, mas eu posso ir com o paciente. Vamos lá, cheira uma flor, sopra uma vela. Então, são exercícios que a gente consegue, às vezes, passar para o paciente que ele não tem uma percepção, né? Uma conscientização melhor, né? Uma noção. Né? Porque a espirometria, ela vai auxiliar nisso, porque ela é visual. Então, quando a gente pede ao paciente para puxar, para soprar, ele vai ter ali o movimento do êmbolo, o movimento da bolinha, então vai ser melhor para ele perceber. Mas eu não tenho um inspirômetro, eu não vou fazer o exercício, então eu consigo fazer de outras formas. Né? Então dá para adaptar bastante coisa. Então é isso, né? A gente também trabalha, né, no controle da dor, a gente queria trabalhar em outras etapas mais, além do controle da dor, né? Principalmente com a prevenção, mas o trabalho que a gente faz ele é extremamente importante, né? Porque o paciente, ele não quer ficar só dependendo da medicação. Ele quer, além da medicação, tomar ele poder subir uma escada, chegar no cinema se não tiver ali... Dançar um piseiro, isso mesmo, né? Inclusive, nós gostamos muito de fazer festas lá no setor, todos os pacientes adoram. Então, chega Natal, aqui foi o Dia das Crianças que a gente fez, eles se divertiram bastante. No Dia das Crianças, a gente colocou a amarelinha na sala, então, aqueles que tiveram a oportunidade de pular a amarelinha ficaram super felizes. Então, é isso, gente. A gente trabalha tentando melhorar o condicionamento desses pacientes, né? Tentando minimizar os efeitos da dor na vida motora desses pacientes. Obrigada. Eu vou pedir para você subir.